Pense nisso. E se você pudesse voltar no tempo? Se você tivesse a chance de reviver seus momentos mais decisivos, o que mudaria? Agora, imagine isso não na sua vida, mas na vida de uma mulher. Quais seriam os arrependimentos profundos que, se ela pudesse, ela reescreveria completamente? Hoje vamos mergulhar em 9 decisões que muitas mulheres, secretamente, desejam desfazer. E a última é tão impactante que pode mudar tudo o que você pensa sobre relacionamentos, escolhas e liberdade feminina. Esse vídeo vai revelar aquilo que poucas têm coragem de admitir em voz alta. Verdades que foram silenciadas por décadas de ilusões vendidas como empoderamento, mas que no fim das contas deixaram um rastro de frustração, solidão e arrependimento profundo. Antes de continuarmos, se você valoriza conteúdo que revela o que a mídia e o sistema se recusam a dizer, inscreva-se agora no canal Black Pill Feminina. Deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Porque hoje vamos mostrar como algumas escolhas promovidas como libertação acabaram sendo armadilhas, e como esse padrão se repete geração após geração. Erin Clary, no livro 9 Things Women Will Regret, apresenta um retrato brutal e honesto do que ele chama de as mentiras que o feminismo moderno contou às mulheres. Mas aqui, vamos além. Vamos analisar essas 9 coisas pela lente da Red Pill crítica, mostrando como até mesmo os argumentos de Clary, embora poderosos, ainda flertam com uma visão idealizada da natureza feminina. Nós vamos mais fundo. A primeira coisa que muitas mulheres desejariam mudar é ter priorizado carreira acima de tudo. Desde cedo foram condicionadas a acreditar que o trabalho e a independência financeira são o auge da realização. Mas o que acontece quando, aos 38 anos, o auge da fertilidade já passou, o relógio biológico grita e o cargo dos sonhos não preenche a cama vazia? Erin Clary aborda isso no capítulo 1, página 3 a 6. Ele mostra que muitas mulheres investem o melhor de seus anos produtivos e energéticos em empresas que as descartam quando envelhecem. O sistema corporativo nunca foi projetado para oferecer realização pessoal. E a promessa de que o empoderamento financeiro traria felicidade plena, na verdade, foi uma ilusão conveniente ao sistema que precisava de mais força de trabalho. A mulher deixou de ser esposa e mãe para se tornar mais um número na planilha da produtividade. Mas a pergunta é: quem realmente se beneficiou com isso? Ela? Ou o sistema que agora lucra com sua frustração emocional e sua necessidade constante de consumir para suprir o vazio? E aqui, uma reflexão dolorosa. Se priorizar a carreira foi tão libertador, por que tantas mulheres bem-sucedidas em cargos altos relatam níveis crescentes de ansiedade, depressão e arrependimento? Essa desconexão entre sucesso material e vazio existencial não é coincidência. Você já conheceu alguma mulher que tenha dito que desejaria ter trabalhado mais horas no escritório, ao invés de ter filhos ou construído uma família? Se sim, escreva nos comentários. Queremos entender sua visão. Mas calma, isso é só o começo. O segundo arrependimento é ainda mais desconcertante e envolve algo que nenhuma propaganda feminista vai te contar com honestidade. A segunda coisa que muitas mulheres gostariam de voltar no tempo para mudar é ter descartado relacionamentos sérios com homens de alto valor quando eram jovens. Essa é talvez uma das mais amargas lições que a maturidade traz. Aos 20 e poucos anos, com atenção masculina abundante, é fácil acreditar que as opções nunca vão acabar. É o pico do valor de mercado sexual feminino, quando o tempo ainda parece infinito. Mas o que Erin Clary destaca no capítulo 2, entre as páginas 9 e 12, é que muitas mulheres desprezaram homens que realmente se importavam com elas. Homens estáveis, comprometidos e até mesmo apaixonados. Por quê? Porque eles pareciam entediosos, perto das emoções de relacionamentos caóticos, intensos e muitas vezes tóxicos. A ilusão do bad boy redentor, vendida em filmes e séries, fez com que a estabilidade parecesse monótona. Só que à medida que o tempo passa, aqueles homens considerados comuns se tornam raros. Homens que hoje estão com esposas mais jovens, construindo famílias, enquanto elas olham para trás e se perguntam: o que eu estava pensando?
Essa inversão de percepção é cruel. E aqui surge a dúvida. Será que a cultura atual prepara as mulheres para valorizar homens bons no momento certo, ou as ensina a desperdiçá-los até que seja tarde demais? Com o passar dos anos, o que antes era abundância de escolhas se transforma em escassez de opções reais. E nesse ponto, a mulher percebe que os homens de valor que ela ignorou, agora a ignoram. Você, homem que assiste a este vídeo, já foi rejeitado por ser bonzinho, estável ou sem graça? Comente aqui embaixo. Seu relato pode ajudar outros a entenderem que esse padrão é mais comum do que parece. E esse segundo arrependimento se conecta diretamente com o terceiro, que é ainda mais profundo e doloroso. Um ponto que expõe uma verdade chocante sobre como a liberdade sexual foi mal interpretada e mal utilizada. A terceira coisa que muitas mulheres desejariam mudar é ter se entregado à libertinagem sexual, acreditando que isso era empoderamento. E aqui está uma das maiores armadilhas do século: confundir liberdade com autodestruição emocional. Aaron Clarey aborda isso com coragem no capítulo 3, páginas 13 a 17. Mas nós vamos além, analisando o impacto psicológico, emocional e até espiritual que esse caminho gera. Durante décadas, a cultura popular promoveu a ideia de que o corpo é meu, faço o que quiser. E sim, o corpo é delas. Mas o que raramente se menciona é que cada escolha traz consequências, e nem todas podem ser revertidas. O que parecia empoderador aos 20 anos aos 35 se revela como uma bagagem emocional pesada, marcada por arrependimentos silenciosos, desilusões e uma crescente dificuldade de confiar novamente. A banalização da intimidade criou uma geração de mulheres que acreditavam estar se libertando dos padrões patriarcais, mas que na prática estavam sendo moldadas pelo hedonismo descartável. A cada novo parceiro, algo se perdia, não fisicamente, mas emocionalmente. A capacidade de se vincular, de se entregar verdadeiramente a um só homem, se deteriora com o tempo, e isso é um fato biológico, não uma opinião. Claire Lehmann, fundadora da revista Quillette, já afirmou em artigo publicado em 2020 que a cultura do hookup não liberta a mulher, ela a desconecta emocionalmente de si mesma. Quando essa desconexão acontece, o arrependimento vem disfarçado de frustração, mas no fundo é um grito de socorro. E agora pense comigo. Se liberdade significa fazer tudo o que quiser, por que tantas mulheres se sentem cada vez mais vazias, mesmo com tantos parceiros, tantas experiências e tanta autonomia? A quarta coisa que elas desejariam mudar é ter acreditado que os homens sempre estariam disponíveis no futuro. A ilusão de que a fila anda eternamente é uma das mais cruéis. Aaron Clarey trata isso no capítulo 4, páginas 18 a 21. A propaganda de que sempre haverá tempo para encontrar o certo ignora completamente a realidade do hipergamia e da curva descendente do valor de mercado sexual feminino com o passar do tempo. O que muitas descobrem, tarde demais, é que os homens que antes as desejavam agora buscam mulheres mais jovens, mais femininas e menos marcadas emocionalmente. A fila não anda para todos na mesma velocidade, e para muitas, ela parou. Só que ninguém avisou. Aqui fica a pergunta: quantas oportunidades reais são perdidas por acreditar que o tempo está a favor da mulher? E agora vamos para o quinto arrependimento. Um que toca no âmago da maternidade, do instinto e daquilo que nenhuma ideologia conseguiu apagar: o desejo de ser mãe. E esse sim é o mais doloroso até agora. A quinta coisa que muitas mulheres desejariam mudar, se pudessem voltar no tempo, é não ter tido filhos quando ainda podiam. Esse não é um arrependimento superficial. É uma dor silenciosa que só se manifesta tarde demais, quando os ovários já se calaram, quando os médicos dizem que as chances são mínimas, e quando a solidão começa a gritar mais alto que qualquer conquista profissional. Aaron Clarey aborda esse ponto com firmeza no capítulo 5, páginas 23 a 26. Mas o que ele não diz, e que poucos ousam dizer, é que esse arrependimento não é apenas biológico. Ele é espiritual. O instinto materno, por mais que tentem ridicularizar, é real,
profundo e vital para a identidade feminina. Ao desprezar isso por décadas, ao colocar a fertilidade em segundo plano como se fosse um aplicativo que pode ser ativado a qualquer hora, muitas mulheres descobriram da forma mais cruel. A natureza não negocia. A sexta coisa é ter acreditado na propaganda de que não precisa de homem para ser feliz. Essa frase repetida como um mantra foi promovida por livros, músicas, filmes e movimentos. Mas ela é uma meia-verdade. E meia-verdade é a forma mais perigosa de mentira. Clary menciona isso brevemente no capítulo 6. Mas a análise crítica vai além. O discurso de autossuficiência total criou mulheres isoladas, sobrecarregadas e emocionalmente exaustas. Relacionamentos não são fraqueza, são conexão. A mulher não nasceu para guerrear sozinha contra o mundo, mas para cooperar, amar e ser amada. Essa desconexão emocional disfarçada de força gerou uma epidemia de mulheres duras por fora e destroçadas por dentro. A sétima coisa que elas mudariam: ter comparado sua vida à de outras mulheres nas redes sociais. Isso não está diretamente no livro de Clary, mas é um ponto vital da análise Black Pill crítica. A cultura do Instagram criou uma bolha de fantasias onde todas parecem felizes, plenas, realizadas. Mas por trás das selfies em viagens e dos corpos moldados, há crises, dívidas, vazio e ansiedade. E então vem a oitava: ter ignorado os conselhos de mulheres mais velhas que alertaram sobre tudo isso, mas foram chamadas de antiquadas, reprimidas ou invejosas. Clary toca nesse ponto no capítulo 8. O que era chamado de sabedoria foi descartado como opressão. E hoje, muitas voltam chorando para aquelas mesmas mulheres que tentaram alertar. Mas às vezes, já é tarde. Agora chegamos ao nono e último arrependimento. O mais poderoso, o mais ignorado. E o que mais se tenta esconder: ter sabotado o próprio valor feminino, tentando competir com o homem ao invés de se conectar com ele. Esse ponto não está nas estatísticas. Está nas lágrimas silenciosas. Está nos olhares vazios de mulheres que venceram o jogo social, mas perderam o jogo da vida. Tentaram ser duras, masculinas, imbatíveis, mas perderam o contato com sua essência. A Red Pill crítica nos mostra que não se trata de submissão, e sim de sabedoria. O feminino não é inferior. É complementar. Mas ao tentar ser o que não são, ao lutar a guerra errada, muitas mulheres se tornaram invisíveis aos olhos dos homens que realmente importam. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: qual dessas verdades você já viu acontecer na prática? Ou qual você acha que é a mais dolorosa de todas? Inscreva-se agora no canal Black Pill Feminina, se deseja continuar recebendo conteúdos que vão além da superfície, que revelam o que ninguém tem coragem de dizer. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e veja agora os 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Um deles aprofunda ainda mais o impacto da hipergamia nas escolhas femininas. O outro revela como o sistema condiciona homens e mulheres para o fracasso emocional. Esses vídeos são a continuidade deste despertar. Assista agora e comece a enxergar com clareza aquilo que muitos ainda estão tentando esconder.